Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Mais um O Que Não Fazer em Vendas aqui na Vesa TV, uma empresa do Grupo ABC Com. Esse podcast semanal sobre vendas, sobre conversas bacanas, que, lógico, os episódios ao vivo saem às terças-feiras, às 21h30, mas você pode estar vendo a gente em reprises, no canal da TV, da Vesa TV, você pode estar vendo a gente no YouTube, no streaming e num monte de outros lugares, né, Luiz? Sim, no YouTube da Vesa, no nosso canal do LinkedIn, do Instagram, no canal, no meu, no seu, no TikTok, nos nossos. Olha, tem para todo gosto. E estamos bem distribuídos, ainda pelo streaming da Vesa TV, distribuído em vários outros horários. Isso aí, então isso aí. Tem muito conteúdo que está distribuído aí. É isso aí. Primeiro, Mas estamos juntinhos aqui. Então, se estamos juntinhos é porque tem convidado ali, ó, vamos especial. apresentar daqui a pouco, olha só. Você que está vendo a gente sequencialmente, sabe que nesse mês de maio nós fizemos uma onda aqui celebrativa do mês das mães. E a gente tem trazido o tema de mães em vendas, né? Tivemos 3 profissionais incríveis, né, cara? Tivemos a Rose Santos, a Luísa Caldas, certo? Tivemos Carol Manciola semana passada, e hoje daqui a pouco a gente vai apresentar uma amiga de muitos anos, uma pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande e que vai conversar aqui com a gente sobre isso, legal? Convite. O que não fazer em vendas no Instagram, né, Luiz? Então, o primeiro lugar, assim, se você não segue, siga lá, né? Segue a gente no Que Não Fazer em Vendas lá no Instagram. No Spotify também tem a playlist que você pode ouvir com qualidade maravilhosa e fazendo outras coisas. E aí, você que é homem, você pode, pelo menos, ter uma noção do que é ser uma mulher, que você consegue fazer uma coisa e fazer outra. Você que não consegue fazer nada, não consegue abrir uma gaveta sem pensar, ouvindo no Instagram, você consegue fazer lá uma caminhada, ouvindo alguma coisa, entendeu? Ela faz isso 10 vezes e você não. Aí você consegue, pelo menos, lavar uma louça, fazer um arroz, né, meu amigo? Fazer um feijãozinho. E onde você acha Luiz Schmidt nas redes sociais? No Instagram, tô lá como Luiz Schmidt. Schmidt é meio difícil, né? Então, SCHIMITD. Você me acha lá, tem lá uma série de coisas boas lá. Muito bem, você me acha no Instagram, no LinkedIn e no TikTok como Hugo Palestrando. Hugo Palestrando, só me procurar lá e você me acha, lógico, para a gente trocar ideias. E também estou interessado, Hugo, em levar minha empresa para o Que Não Fazer em Vendas como patrocinadora. Pode isso, Luiz? Pode fazer contato com a gente? Não só pode como deve, sabe por quê? Porque criar conteúdo em vídeo é uma questão obrigatória para a tua empresa. E você muitas vezes não sabe criar, você não sabe nem falar direito, a gente aqui vai puxando você na conversa. Você vai ter um conteúdo criado com qualidade de áudio, de vídeo, porque olha esse estúdio aqui, olha o que a Vesa TV proporciona pra gente, e o seu conteúdo vai estar muito bem cuidado aqui, e a gente vai entregar com uma qualidade alta e com muito carinho também pela entrega, porque a gente tem muito zelo pelas nossas imagens, assim como a gente vai ter pela imagem da tua empresa. É isso aí, então vem conversar com a gente, patrocinar episódios, séries ou temas definidos no Que Não Fazer em Vendas. A gente vai tratar você, sua marca, sua empresa com muito carinho. É isso? É isso. Vamos conversar então? Bora, olha só. Qual é o equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal? Onde as decisões da nossa vida pessoal, elas influem da vida profissional e ao contrário também? O quanto os grandes desejos pessoais, eles influenciam grandes possibilidades ou desafios na nossa vida profissional. Então é nesse contexto que a gente traz esse quarto e último episódio das mães em vendas, grandes profissionais que estão passando aqui pelo Que Não Fazer em Vendas nesse mês de maio de 2025, falando dos desafios e das potencialidades da mãe em vendas. E para fechar com chave de ouro, a gente trazendo, olha só, ela que é mãe da Júlia. Nossa, Júlia, profissional de comunicação, marketing, vendas e relacionamento com clientes há mais de 20 anos, passando por empresas incríveis, atendendo grandes contas. Ela tem formação na FMU, na USP, na PUC. A gente se conhece há muito tempo e eu sou assim muito feliz por ter conhecido essa mulher incrível, de uma generosidade, de uma capacidade, de uma inteligência, de uma organização assim ímpar. Ela é gerente de relacionamento da Bion SG, a minha amiga Renata Santana. Seja bem-vinda! Obrigada, olha que recepção, hein? Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, porque assim, falar de 2 coisas que eu amo, filho e vendas, então
Que legal. Obrigada. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, de verdade. Valeu demais. Sabe quando eu falo que eu tive uma transição de carreira de vendas na área de automação para depois ir para a área de tecnologia? Renata foi que me convidou. Olha só. Lá a gente está falando isso em 2004, 2005. 2006, né? Por ali, entre 2005 e 2006, que ela me convida para ir para a área de tecnologia. E como que foi esse encontro? Você lembra? Foi Ciesp, não foi? Foi Ciesp São Bernardo, não foi? Eram reuniões que aconteciam aqui no ABC. Eu fazia parte de uma empresa aqui, eu trabalhava numa empresa aqui na região. Sim. E a gente precisava fazer o quê? Fomentar vendas. E aí as minhas estratégias, quais eram? Me filiar às associações, principalmente daqui. Então, a gente começou com reuniões na Ciesp aqui, e depois a gente foi para a Fiesp em São Paulo. Então, a gente tinha encontros todo mês aqui, acho que a cada 2 meses a gente ia para Paulista, onde a gente reunia todos os empresários da região para falar dos desafios, das oportunidades, de como a gente podia se apoiar enquanto empresário aqui da região. Que legal. E aí eu conheci o senhor, Hugo, e aí a gente se conectou ali logo de cara, e aí levei ele para trabalhar com a gente durante alguns anos. Foi ficamos uns anos lá. E é muito engraçado, agora que eu me dei conta que o Luiz, eu conheço ele dessa época também. Mentira. E do Ciesp também. E do Ciesp, só que de Diadema. Não. Pois é. A nossa era daqui. Então, que eu vivi, porque como eu sempre morei em Diadema, então eu vivia no Ciesp de São Bernardo por conta de algumas atividades em São Bernardo e no Ciesp de Diadema. Lembrei, quem me levou pro Ciesp de São Bernardo foi a Majô Tebecherani. É isso aí. Nossa, saudade dela. E aí o Luiz eu conheci dessa época também. Olha isso, então estamos em casa. A importância de um networking. Não é? E como que essas relações, elas são duradouras. Exato. Quando a qualidade dela é boa. É verdade, exatamente. É verdade. Tem mais de 20 anos isso, tá? Entreguei a idade, né? Não mais de 20 anos. Olha, não, é que você era menor aprendiz, né? Exato, é verdade. É isso, adoro, já ganhou. Muito bom, muito bom. Olha só. É inevitável, né? Lógico, a primeira pergunta que a gente faz, a gente fala de forma bem breve, fala da sua trajetória, mas o teu encontro, e eu achei lindo esse termo de bebê arco-íris. Bebê arco-íris. Júlia Bebê Arco-íris. Como é que a tua história se costura com Júlia chegando na sua vida? Conta um pouquinho pra gente, só pra gente abrir o assunto aqui. Eu podia ficar horas aqui falando dela, mas vamos lá, vamos resumir. Assim, eu sempre fui muito workaholic, então eu trabalhava com empenho e dedicação e sempre foi assim. E aí chegou ali os 30, 35, eu falei, cara, eu preciso ter filho, né? E aí a medicina já me dava sinais de que isso não ia ser tão fácil quanto eu imaginava. E aí, resumindo e dando um corte aqui geral, foram 8 anos tentando ter filho. Olha isso. Fazendo muito tratamento. E aí, todas as mães que estão me ouvindo e que passaram por isso, sabem o quanto é desafiador. Uhum. Porque é uma entrega muito física, emocional, espiritual. Então, assim, é uma fase muito desgastante para a mulher, para o marido, para a relação, né? Assim, a família não sabe muito como lidar com isso, como falar. Então, eu falo muito que Dia das Mães, para mim, Natal, eram dias muito desafiadores, porque iam tocar em assuntos que, enfim, que eram delicados e que ninguém sabia muito bem como fazer isso. Assim. Exato. Mas aí, depois de 8 anos de muito tratamento, depois de muitas renúncias, eu falei e prometi para mim mesmo que eu ia fazer mais um tratamento e que eu não ia fazer mais nada para engravidar. Absolutamente nada. Foi uma promessa mesmo, tá, gente? Ajoelhada numa igreja dizendo, tô aqui. Você sabe da minha vontade de ter um filho nos braços. Você sabe o quanto eu me dedicaria para ser uma boa mãe. A partir de hoje eu não faço mais nada. Eu cheguei em casa e tudo que me lembrava tratamento e filho, eu doei. Porque eu falei, vai acolher outra criança. Tem alguma outra criança precisando disso tudo aqui. E eu desisti, fui fazer outras coisas. Era uma fase que eu estava morando fora do Brasil, então eu não tinha um apoio nem de amigos, nem de família. Eu estava meio que isolada em outro país, com amigos novos, né, construindo ali uma relação nova. E aí eu fiz 4 tentativas lá. As 4 sem sucesso. E eu desisti, fui fazer outras coisas e meio que desencanei mesmo, tá? Assim, eu implorava para Deus me tirar o desejo que eu sentia de ser mãe. Então, assim, era neste nível que eu falava assim, já que não é para ser, me tira essa vontade da alma, assim, de ser mãe. E aí, nesta trajetória toda,
enfim, a vida mudando, a gente estava 4 anos já morando na França, meu marido teve uma proposta para voltar para o Brasil. Uma semana antes dele voltar, eu descubro que eu estava grávida, aos 42 anos, naturalmente. E sendo que eu tinha tido todas as negativas, assim, a frase era, pela medicina você não vai ser mãe. Você pode ir por outros caminhos. Você pode ir pela adoção, você pode ir pela ovodoação, mas você não vai poder, né, naturalmente engravidar. Engravidei. A vida deu mais um looping, porque meu marido estava voltando para o Brasil e eu fiquei na França. Porque minha médica de lá falou, você não sobe num avião depois de ter feito 4 tratamentos grávida. E aí, meu marido já tinha que voltar, ele estava assumindo outra empresa, enfim, ele tinha que voltar para preparar a minha chegada no Brasil com o filho, que aí tinha mudado bem. Eu ia ficar lá por conta de um mestrado que eu estava fazendo, enfim. Surpresas da vida, né? Com 13 semanas, eu me preparando para voltar para o Brasil e para gritar para o mundo que eu estava grávida, eu perdi. Era o meu último ultrassom para fazer o morfológico, que eles chamam lá, ser internada na França, você fica meio período. Então, tinha amigas já que iam ficar comigo ali para me apoiar nesse momento, e eu pegaria o voo 2 semanas depois dessa data. Eu cheguei para pegar o encaminhamento, e aí o bebê tinha se desenvolvido super bem, mas não tinha batimento cardíaco. Nossa. Meu Deus. Assim, desmorona a vida. Desmorona. Porque daí eu tinha perdido minha casa na França, eu tinha perdido meu mestrado, que eu ia começar, porque eu estava grávida, então eu tive que comunicar à Sorbonne que eu não ia poder dar andamento, porque grávida eu ia voltar para o Brasil, eu não ia ficar sozinha lá, isolada. E ali foi um período bem complicado, assim. Eu lembro que eu voltei para o Brasil e eu falava que eu me sentia oca por dentro, assim. Esse era o sentimento, sabe? De um vazio, de uma coisa que eu falava... Pô, eu pedindo para Deus tirar isso de mim, ele me dá e me tira no momento que já era meu, entendeu? Então, assim, essa era a sensação. Voltei e falei, bom, vou voltar a trabalhar, porque aí a gente, né, volta ali e vamos ver o que as coisas vão acontecer. Mais um vale de Brasil em crise, uma instabilidade financeira enorme. Eu não conseguia voltar para o mercado de trabalho. E aí, resumindo, eis que no começo de 2020, eu tinha convencido o meu marido a fazer uma óvulo doação. Então, assim, eu não tinha problemas em gerar uma criança. Eu não tinha o folículo suficiente para fazer um tratamento. Eu comecei um tratamento aqui no Brasil e eu jurei para ele que ia ser o último. Tipo, jurei, falei, é o último, não vamos fazer mais. Era o 5º tratamento que eu estava fazendo. E 8 anos tentando. Então, era muita coisa já, era um desgaste muito grande. E o tratamento deu errado com a óvulo doadora. E aí eu falei, gente, chega, acabou, não é para ser. E aí, assim, eu lembro que foi ao final de ano ali de 2019 para 2020, no comecinho do ano, a clínica me liga e fala, vamos retomar o tratamento. Falei, tá bom. E eu não avisei nada do meu marido, não, tá? Falei, vou deixar rolar, porque vai que não dá certo de novo, vamos ver o que acontece. Era primeiro dia útil do ano, eu não lembro se era 3 ou 4 de janeiro. E eu deixei as coisas rolarem. Dia 16, eu estava fazendo minha aula de pilates, passei mal. Entrei numa farmácia, porque eu estava passando mal-estar, uma indisposição. Falei, vou comprar um remedinho ali. E eu estava onde? No corredor de... teste de gravidez que eu tinha jurado na igreja que eu nunca mais faria, tá? E nunca mais fiz de verdade. Porque no tratamento, resumindo, cada vez que você faz um tratamento, você faz um teste para saber se avançou ou não. E aí eu comprei, mas eu juro que eu comprei por conta de um sonho que eu tinha tido um pouco antes, que o médico me falava assim, Renata, eu não consegui passar um embrião para você. E eu chorava muito. Ele falava, calma, deixa eu te explicar. Eu não passei porque já tem um embrião aí. Meu Deus. E aí eu lembrei deste sonho e eu olhei para o teste e falei, eu jurei. Não existe a menor possibilidade, mas... Comprei, cheguei em casa, nem esperei o dia seguinte, primeira urina, nada disso, fiz o teste. Positivo. Estava grávida, aos 44 anos. Naturalmente, no meio de um tratamento de fertilização. Caraca. Pago. Tipo, os embriões seriam colocados, né, implantados, 15 dias depois eu descobri que estava grávida. Então, quando a gente fala muito, né, que a Júlia é um bebê arco-íris,
é porque ela veio. Primeiro que ela foi muito esperada e muito desejada, não só por mim, né, pelo meu marido, mas pela família, pelos amigos, por todo mundo que acompanharam a minha vida ali. Então, assim, eu falo que a Júlia é um pouco de todo mundo, assim. E a dona do melhor abraço de urso da vida. Assim. Então, ela reconhece isso e hoje ela tem uma troca muito grande. Mas o nome, Bebê Arco-Íris, vem depois de uma longa tempestade ali, né? E aí, assim, depois de uma longa tempestade, vem sempre o arco-íris depois. Então, este é o termo que justifica por que bebê arco-íris. Porque depois de perdas gestacionais, ou depois de uma trajetória de 8 anos tentando ter uma filha, aí chega uma criança linda, com muita saúde. Uma luz por onde chega. Ela, juro, se ela chegar aqui, ela preenche o ambiente. Ela vai sentar, ela vai conversar. Então, assim, é o meu milagre. É o meu milagre, legal, é a minha recompensa diária, assim, diária. Pronto. Não, mas muito obrigado. Obrigado. Subam os créditos. Porque, e sabe que tem sido um desafio? Eu vou confessar agora para você nessa série, que é uma série que a gente escuta coisas tão bonitas que os nossos problemas de vendas ficam tão pequenos. Sim. Não é? Então, assim, todas vocês que trouxeram como tudo veio acontecendo, sejam filhos que chegaram mais cedo, sejam filhos que chegaram um pouco depois, tudo que a gente debate sobre vendas, seja do ponto de vista de processos e resultados, seja mesmo do ponto de vista de humanização, fica muito pequeno. Então é um desafio continuar as perguntas aqui. Mas tem uma coisa que é inevitável, né? Você é uma profissional incrível, muitos anos de carreira, se não diretamente em vendas, mas diretamente com o cliente todo esse tempo. Né? Eu lembro da tua habilidade, inclusive em descascar abacaxis gigantescos com o cliente. Né? Então eu lembro, né, quando a gente estava junto, da galera ser assim, estamos indo para cancelar o cliente. E a Renata lá, e voltava, não, o cliente entendeu e tal, negociamos, entendemos e voltamos, né? Não, e nessa época eu tinha um desafio ainda, porque assim, 80% de um dos negócios da empresa estava na mão de uma única agência. Nossa. É isso aí. Então eu entrei para ser gerente de comunicação e marketing com este desafio. Precisamos não ser dependentes só deste cliente, precisamos abrir novas contas. Sacou? Sim. Então, e são coisas que a gente debate muito aqui. E 2 anos depois eu virei sócia. Com resultados incríveis. Mas depois de batalhar muito também, né? Como tem sido... Porque eu entendo que defender os clientes e defender as marcas pelas quais você passa é algo teu. Mas o que isso muda depois da chegada da Júlia? Nossa Senhora, vamos lá. Deixa eu elaborar a pergunta. Hoje a Júlia, para mim, é luz, gente. Assim, a minha vida está pautada em cima de viver de verdade com a intensidade este maternar, né? Você pensa que eu fiquei anos esperando pela chegada dela. Exato. Então, hoje, a empresa que me acolhe, ela precisa saber que eu não sou mais a Renata da empresa tal. Eu sou a Renata, mãe da Júlia, casada com o Edgar, mãe do Charlie, com uma série de especializações e que trabalho numa empresa que entende tudo isso e que me acolhe por tudo isso. Sim. E que sabe que, como mãe, em alguns momentos eu vou precisar me ausentar. Sim. Eu vou precisar de uma flexibilidade. Porque, assim, a gente é profissional ali, né? Das 9 às 18, e depois você tem uma dupla jornada. E apesar do trabalho hoje, né? A gente fala de flexibilidade, de home office, eu sou o perfil... E aí o Hugo sabe bem disso, que assim, eu não largo o cliente na mão. Sim. Eu já fui para chão de fábrica, para chão de gráfica, validar as coisas. Eu já dei treinamento na madrugada. Eu viro noite se precisar. Porque eu acredito que, assim, se o cliente, ele me permitiu cuidar do negócio dele ou entregar um serviço para ele, eu como profissional, eu preciso fazer isso. É até uma cobrança... acho que é muito minha mesmo, assim, enfim, acho que vem muito também de criação. Meu pai sempre falou, não importa o que você seja, mas se prepare para ser a melhor dentro daquilo que você escolheu ser. Sim, então, assim, você escolheu isso, faça o melhor que você puder. Talvez não seja o melhor para a empresa, talvez não seja o melhor para o cliente, mas faça isso. E assim, ao longo de mais de 20 anos aí de carreira,
eu tenho grandes amigos que eram clientes. Então, parece que eu tô no lugar certo. Alguma coisa certa foi feita ao longo desse caminho todo. Então, né? hoje, quando eu falo muito, assim, é dividir isso com o cliente também. E, às vezes, olhar para o nosso cliente, ainda que... Né, hoje eu faço muita reunião online, né? A gente já não tem mais o tanto de reunião que a gente tinha 20 anos atrás, que Sim. tudo era presencial. Eu tenho uma sensibilidade hoje muito mais aguçada, e acho que tem muito a ver com a Júlia também, porque desperta isso na mulher, durante uma reunião, eu ver que a minha cliente do outro lado, numa reunião online, não está bem, e quando termina a reunião, eu mando uma mensagem. Poxa, hoje eu senti que você não estava bem, aconteceu alguma coisa? E ali, eu conquisto a cliente. Sim. E só porque eu fui empática, é só porque eu percebi que ela não estava num dia bom. Então, acho que essas conexões, a maternidade aflora mais, aguça mais, né? Sabe? E a maior parte são mães trabalhando, né? Sim. Então, a gente se identifica muito, assim, a gente se ajuda muito. Acho que é um bom caminho ali, assim. Acho que a Júlia traz um pouco disso, assim. Mas eu deixo claro, tá? É ela. E quando ela está sendo privada da minha presença, é quando eu paro e falo... Preciso olhar, porque minha filha só vai ter 4 anos uma vez. Exatamente. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Qual foi a principal característica, ou a característica que mais ficou evidente na Renata pré-maternidade e pós-maternidade? Qual é a característica sua que se desenvolveu? Você falou da sensibilidade. Sim. Profissionalmente, essa foi a característica que mais se desenvolveu ou você percebe outras? Não, na verdade tem uma, e isso para mim é difícil, tá? Uma pessoa que vem da área de comunicação, que fazia evento, que trabalhava com planejamento, que trabalha com cronograma, que trabalha com gestão. Era tudo, vamos antever todos os problemas. A maternidade me trouxe que esquece, filha. Você não tem domínio de nada. Absolutamente nada. Então, esta parte do planejamento, quando você vê pelo viés de uma mãe... Cara, você pode ter a sua semana ali, ó, toda planejadinha. Tua filha tá super bem. Do dia pra noite, aparece uma febre na madrugada de 39 graus. A Júlia foi operada 2 vezes, com 4 anos de idade. Meninos. No meio da pandemia. Então, assim, você tem que ter essa flexibilidade com a vida, entendeu? Pra se adequar a isso. Sim. Então, acho que é outro ponto, assim, planejamento... Assim, você pode ter um direcionamento, sendo mãe, e principalmente de crianças, que ainda depende muito de vocês. Júlia tem 4 anos, ela depende de mim. Sou eu que marco a natação, sou eu que vejo a agenda da escola, que marca a vacina, que olha a agenda do pediatra, que vê a festa do amiguinho, que compra o presente, que vê as atividades da escola. Então, assim, é um ser humano ainda que depende 100% de mim. Então, eu não consigo planejar. Eu não consigo mais. Eu tento, tá? Aí é quase uma terapia esse bate-papo aqui, tá? Tô falando em voz alta. Porque eu tento, porque é uma característica minha de ter tudo ali muito bem traçado. Trabalhei com eventos durante anos. Em eventos, a gente é pago para não errar. Sim. Então, assim, a gente faz uma simulação, depois de um evento pronto, de tudo que ele pode dar errado. Para você ter o plano B ou C. Então, assim, você trabalha pensando que 2 executivos da mesma área não pode entrar no mesmo voo, se for uma viagem internacional. Então, assim, a gente chega... Pô, mas e se atrasar? Quem vai cobrir ele chegando no evento? Então, assim, é uma cobrança muito grande. A maternidade me trouxe isso e disse... Então... E eu acho que essa é uma característica muito feminina, mas acho que com a mãe fica muito, muito evidente, que é gestão do caos. Que em algum momento a mulher ela faz essa gestão do caos. Faz. Que pro homem, ou ele senta e chora, ele fala, quer saber, aqui se lasque tudo, e vai embora. Ela fala, calma, peraí. Daqui a pouco ela tá ali, ela dá 3 piruetas e fala, você, fulano aqui, pronto. A coisa... Vamos dividir as caixinhas, né? Eu falo, calma, assim, qual é a prioridade? Se minha filha tá doente, é médico. Acabou. O resto é resto, vai esperar. Isso. Mas a gente tem essa habilidade de... parar, respirar, olhar o caos e falar assim, cara, o que eu preciso fazer para organizar isso aqui? Porque ele vai ter que sair. Isso. Ainda que a mãe se sacrifique na madrugada. Sim. Mas ela também vai entregar. Dificilmente uma mãe bem acolhida no ambiente de trabalho, independente da empresa, ela não vai cumprir com tudo e um pouco mais se ela foi acolhida nesse maternar, sabe?
E aí vamos respeitada, chegar num né? primeiro lugar. Então, uma história incrível. Acho que talvez até ali no final a gente pode voltar nisso, que é assim, o quanto também se deixar transformar é algo necessário. Porque nem sempre a gente... Pelo amor de Deus, não estou falando isso como crítica, mas a gente vê que talvez para algumas mães seja mais difícil do que para outras. Difícil sempre é esse transformar, esse se deixar transformar. Mas você trouxe uma questão que é do ambiente de trabalho. Hoje, quais seriam os pontos que você destaca de uma empresa que tem intencionalidade, né, de realmente acolher e ter um ambiente propício para mães que sejam de vendas ou não de vendas, mas que mães que estão ali desenvolvendo suas carreiras profissionais? Nossa, assim, acho que o primeiro ponto é flexibilidade. Legal. Se as empresas não forem flexíveis com uma mãe, ela não vai ter 100% da mãe ali. É isso aí. Porque ela não vai ter 100% do profissional ali se você tem uma criança. Sim. Agora, eu acho que assim, esse é o ponto mais marcante para mim, é acolher esta profissional. Depois, eu acho que o segundo ponto mais, enfim, acho que marcante mesmo, é acolher esta mulher. Porque, assim, é uma mulher profissional, mas que também é mãe. Então, assim, se você acolher a mulher profissional e ainda acolher a mãe, que eu vejo que são duas coisas ali separadas, porque a profissional, ela quer bater meta, ela quer cumprir os prazos, mas a mãe está administrando o caos, Sim. a casa, a agenda, o filho, a cobrança de... Assim, a Júlia, o dia que chegou para mim, falou, você só trabalha! Oh, meu Deus. Eu entrei em crise. Uhum. O dia que ela virou e fechou o meu notebook e falou, você pode ficar comigo? Assim, juro, você chora 3 dias, tem que fazer terapia. Mãe tem que fazer terapia, tá? É recado para todo mundo. Assim, se você é mãe, trabalha, faça terapia. Porque te ajuda a entender que você não vai dar conta de tudo. Sim. Alguns pratos vão cair. E tudo bem alguns pratos caírem. E aí, tô falando aqui para mim, mas pensando alto, tá? Pensando claro, que é isso que eu também tenho que fazer. Porque é um exercício do dia a dia, né? Isso, a gente fica tentando equilibrar tudo, entendeu? Tá bonita para comemorar aniversário de casamento, mas trabalhar até de madrugada, mas acordar às 4 da manhã com o filho que vomitou a noite toda e você trocou 3 vezes a roupa de cama durante a madrugada. Nossa. E você tem que estar bonita para a reunião no dia seguinte, disposta, porque você tem uma agenda, né, exaustiva ali durante o dia. Então, Sim. assim, tem muito disso. E eu acho que, por último, é entender que mulheres, mães, são uma potência para a empresa. Ah, sim. Já ouvimos isso? Já? Sim. Não, e é muito legal Olha você que trazer, legal. porque assim, quando uma mãe fala, beleza, quando as 4 mães falam... Não vi os outros episódios, hein, gente? Fique eles claro. não Não Exatamente, porque nós estamos gravando aqui, hoje, né, não saiu nenhum, a gente estava fazendo, primeiro gravou essa série. É assim, traz isso pra gente. Por que eu falo essa potência? Por favor. Eu vou pedir aqui licença para a Luísa Helena Trajano. Claro, né? Ela é do Grupo Mulheres do Brasil. Eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil, legal. da área de sustentabilidade, inclusive. Faço um adendo, assim, quando eu morava na França, eu estava muito depressiva. E foi a chegada do Grupo Mulheres do Brasil em Paris que me tirou de uma depressão. Olha isso, que legal. Que coisa boa. Case Um dia a gente foi falar sobre o que era morar na França, o que era ser estrangeiro morando lá, e a gente fez no prédio do Consulado do Brasil em Paris. E eu lembro que eu dei o meu depoimento, e meu depoimento era: eu não tenho o direito de estar depressiva em Paris. Por quê? E aí, gente, é só um parênteses, mas assim, favor, vale muito. Por favor. Quando você é estrangeira em um país, primeiro que não te acolhe, porque a França não é um país acolhedor. É diferente você chegar na Espanha, que vão te acolher, próprios Estados Unidos. A França não tem muito isso. Paris, menos ainda. Tipo, o que vocês veem no filme é verdade. A galera não te fala bom dia na rua. E aí você pega alguém de comunicação, que fala mais do que a boca. E aí te coloca num país que você não fala o idioma, que para ir comprar pão, você tem medo e tem que pensar o que você vai falar, que você fica 6, 7 meses sem ver um raio de sol.
E aí tem coisas físicas mesmo, tá? Sim. Falta de vitamina D, mudanças hormonais, enfim, tudo ali. Então foi um período que eu brinco muito, que assim, eu descobri o que era depressão na Cidade de Luz. E aí, quando eu contei isso na embaixada ali, contando um pouco do que eu estava vivendo mesmo, era um depoimento, juro, terminou, tinha uma fila para falar comigo. Olha só. Porque elas falavam assim, você conseguiu retratar o que a gente está vivendo. Porque eu não tinha amigos lá, ainda, né? Assim, estava formando ali um grupo de amigos que hoje eu levo para a vida. Mas eu tinha... Como que eu posso explicar isso de uma maneira para vocês entenderem a intensidade disso? Eu tinha apoio da minha família no Brasil, que eram contatos. Eu tentava falar com os amigos, e aí você tem o problema de fuso horário. Em algum período do ano tem quase 5 horas de diferença. Então, quando eu começava a falar, pô, aqui tá difícil. Tá difícil para você em Paris. E aí você murcha. Porque você não tem o direito de dizer que não tá bacana. Você morando em Paris. E aí você se afunda. E aí, quando eu consegui dar vazão a isso tudo ali, ela fala, é exatamente isso que a gente passa. Então, assim, você está num lugar que é o sonho de consumo de milhares de pessoas e você não está 100% ali. Então, um adendo para dizer que o grupo me ajudou muito a dar vazão, a criar possibilidades, a acolher as pessoas que chegavam. Então, assim, brasileiras que chegam hoje em Paris e que estão ligadas ao Grupo Mulheres, elas são acolhidas, elas são recebidas. E aí existe uma troca, existe um chá, existe um piquenique num parque, para troca de experiência mesmo. E antes era tudo muito fechado. Mas a Luísa Helena fala uma frase, que ela fala assim, 51% da população é composta por mulheres. Ela falou, e nós somos mãe dos outros 49. Exato. Então, olha a potência Genial. que nós somos. É isso aí. E a gente valoriza muito pouco isso. Então, acho que assim, as empresas que abrirem esse espaço, né, para as mulheres, em vendas, em qualquer área, na verdade, assim, eu acho que elas vão ter uma profissional 100% engajada, ela vai ter uma família feliz, ela vai ter um profissional completo e competente e acho que até grato por aquele espaço que recebeu. É muito normal. Hoje mesmo a gente estava fazendo uma reunião e a filha de uma colega de trabalho apareceu no vídeo. E o cliente interagiu, porque é normal as crianças aparecerem hoje. A minha aparece. Os clientes perguntam, e a Júlia? Porque em determinados horários ela aparece ali. Então, este acolhimento eu acho que é fundamental, assim, encarar a mulher como uma potência de verdade. Só fazer um adendo, é normal os filhos e os cachorros, né? Também, os gatos, o gato já desliga, ele desliga o computador, já desligou comigo. Eu já tive 2 experiências, uma com meu filho fazendo uma reunião de vendas, e aí ele vem fazer assim... Aí eu falei, pessoal, desculpa, eu moro perto do aeroporto, de vez em quando eu passo o avião. Aí todo mundo traz o avião de volta, aí ele... Gente... E uma que eu tomei uma lambida da minha cachorra passa da mesa, assim, uma lambidona, assim, e falei, ó... Pessoal, ela me deu um beijo aqui, mas tá tudo certo. Chama ela aqui de novo. Tá tudo bem. Eu acho que isso aproxima. Sim. Eu acho que isso te aproxima da realidade do cliente, que isso te aproxima com o cliente. Sim. Sabe? Assim, antes a gente tinha mundos muito separados e a pandemia veio um pouco para isso, né? Outra coisa que eu falo muito que, assim, a pandemia foi o melhor momento da minha vida e que me desculpe todo mundo que perdeu as pessoas, eu estava muito envolvida com a minha gestação. E assim, e aí vocês imaginam, né? Uma mulher de 45 anos, grávida, em época de pandemia. Meu Deus. Tá. Então, era uma pressão muito grande, assim. Minha mãe, acho que me viu 4 vezes grávida. O meu pai viu uma vez, e mesmo assim, eu fui até a casa dele e ele não chegou perto. Porque ele falava, se acontecer alguma coisa com você, eu jamais vou me perdoar. E ninguém sabia o que a gente estava vivendo ali. E eu decidi que eu ia viver a melhor fase da minha vida. Eu não tive nada na minha gestação, eu fazia yoga todos os dias no meu quintal, eu me alimentei bem, eu não me estressei, eu não deixei que o ambiente externo, que estava pesado, denso, né, com uma estabilidade enorme, afetasse a minha gestação. E a minha médica fala muito isso, ela falou, cara, você atravessou um vale. É isso aí. E assim, Juju tá aqui com a gente hoje, então é uma trajetória, mas, de novo, assim, eu optei por isso, tá? Eu optei viver nesta bolha durante este tempo, porque eu não queria que nada atrapalhasse o meu sonho, a minha realização. Então, eu fiquei ali
meio que na bolha. E assim, né, quando você fala que julho é um milagre, a sequência dos fatos fica muito claro isso, né? Muito claro isso. Queria trazer uma palavra que talvez faça sentido, você me disse se faz sentido ou não. Tanto, e ainda para a gente trazer dessa questão do ambiente empresarial e para características ou habilidades a serem desenvolvidas por essa mãe, né? Confiança. Confiança é uma questão de estabelecer confiança com o lugar profissional onde você está, que esse lugar permita isso, e estabelecer confiança com você mesma para passar por essa jornada de ser mãe profissional e profissional em vendas? Mães nunca têm confiança 100%, tá? A gente pode colocar uma roda aqui, a gente está sempre duvidando da nossa capacidade de entrega. Ah, faz sentido. Sempre. Faz sentido. Sempre, sempre, sempre. Agora, se a empresa entender que ela nos dando confiança e preparando este terreno, a gente floresce sem perceber. A gente entrega sem perceber, a gente se envolve sem perceber. Mas se você perguntar, a gente vai dizer, a gente sempre acha que está devendo. A mulher sempre está numa posição de, eu podia ter feito melhor. Eu podia ter feito diferente. Mesmo entregando muito. Entendeu? Mesmo batendo meta, mesmo tendo bom relacionamento dentro da empresa, com os clientes, com os parceiros, com os fornecedores. E aí é muito um depoimento meu. Eu faço essa autorreflexão o tempo todo. Falo, cara, mas eu entreguei tudo isso. Quanto me custou entregar? Por que eu ainda estou me duvidando da profissional que eu sou? Sim. É muito mais, às vezes, do retorno que eu tenho das pessoas que trabalham comigo dizendo, cara, você é demais, olha o que você fez, olha o seu olhar. É um pouco disso, assim, a gente, há 20 anos eu já fazia isso. Temos um problema, ok, qual que vai ser a solução? Assim, gente, imagina que há 25 anos atrás a gente não tinha programadores. E uma das partes da empresa que a gente trabalhou junto, a gente eram várias divisões. Uma era uma parte de tecnologia, de infraestrutura de TI. Aí a gente tinha a área que desenvolvia sistemas para campanha de incentivo. E aí era a minha frente, era ali que eu trabalhava com as agências o tempo todo, desenvolvendo sistemas. Sistemas complexos, não eram sisteminhas fáceis, não. A gente tinha um call center que apoiava todas essas campanhas. A gente chegou a ter 30, 50 atendentes de call center dando suporte para campanhas de incentivo. E a gente tinha uma área de desenvolvimento de produtos, que ali a gente tinha 2 divisões. Uma era um RP que a gente estava desenvolvendo e a chegada do Hugo foi para fomentar essa parte. E o outro eram os sistemas que a gente desenvolvia para essas campanhas. A gente não tinha profissional no mercado. Então, essas reuniões e esses encontros e esses bate-papos e essas noites, era muito assim... A gente tinha a FIA, era a FIA aqui? A FEA. Era uma faculdade aqui. Oh, meu Deus, faculdade de engenharia. É a faculdade de FEI. Aí a gente falava assim, pô, vamos anunciar lá. Vamos explicar o que o programador faz. Lembra disso? Qual é a flexibilidade que ele tem? Como ele pode ganhar dinheiro? Como a gente pode preparar estes alunos? E a gente ia lá, dentro da faculdade, para falar dos programas que a gente desenvolvia, das etapas que era e dizer, ó, se você tiver afim, vem trabalhar com a gente. É isso. Então, e estamos falando de 20 anos atrás. Sim. Então, assim, eu acho que ter esse jogo de cintura ali faz uma diferença enorme, assim. Boa. Vou fazer um comentário e depois uma pergunta. Um comentário, quando esse questionamento de, poxa, entreguei tudo mais, mas pode ser melhor, quando ele é feito, e aí as mulheres, a gente já percebeu, até que trouxemos algumas aqui, e elas também tinham um pouco disso, de, puxa, eu não sei se eu sou tão boa assim, e, cara, é maravilhosa, fantástico, resultado maravilhoso. Mas esse sentimento interno, quando esse questionamento ele vai para o sentimento interno, eu acho que sim, ele prejudica muito. Mas quando esse sentimento ele é no entorno, isso eu, enquanto homem, me beneficio disso. Porque a minha mulher, ela se questiona, não enquanto ela também se questiona, pô, eu podia estar fazendo melhor. Mas ela também me faz me questionar. Mas será que a gente está entregando melhor? Então, às vezes, esse sentimento dela, quando é passado por uma equipe, tipo assim, cara, fizemos tudo bem, tá ótimo. Mas será que... Eu não sei. Não denegrindo, mas entendendo que pode ser melhor. Como uma provocação, você Exatamente. fala. Essa provocação.
Porque às vezes essa provocação com um ato de diminuir a si mesmo é ruim. Sim. Mas essa provocação, muitas vezes, com o time, faz o outro pensar lá, puxa, muitas vezes minha esposa chega a falar isso, eu falo, ai, tá bom. Era muito mais preguiça do que qualquer outra coisa. Aí ela me faz pensar um lugar que eu não tinha pensado por preguiça. Sim. Porque é uma característica, às vezes, até muito masculina, de, putz, cara, fazer isso. Sim, preguiça. Agora, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. As empresas que acolhem as mães, né? Ao seu ver, hoje, elas são maioria? Não. Te respondo de bate-pronto. Longe de ser a maioria. Longe. Infelizmente, longe. E o que São elas poderiam poucas. fazer para aumentar poucas. esse número de empresas Tem que uma fazem isso? empresa que, assim, também há muito tempo, eu nem sonhava em ser mãe nessa época, mas eu trabalhei com eles. Eles colocaram uma creche dentro da empresa. Uhum. Então, assim, cara, imagina você com um bebê pequeno, né? As mães voltavam com 4 meses no máximo, tá? Era 3 meses de licença e 1 mês de férias que a gente acumulava ali. Era esta a realidade de alguns anos atrás, não eram os 6 meses que a gente tem hoje. Uhum. E aí, assim, você deixa um bebê de 4 meses numa creche o dia inteiro. Então, assim, algumas empresas foram pioneiras nisso. E esta mãe, ela realmente amamentava. Sim, ela tinha Então, as pausas ela pra tinha amamentar. as pausas para amamentar, ou as pausas para ficar com o bebê. Cara, eu lembro que, assim, sei lá, eu com 20 e poucos anos, eu falava, se um dia eu engravidar, eu quero engravidar nessa empresa. Porque eu quero continuar trabalhando, assim, eu nunca pensei em deixar de trabalhar. Eu só vou ser uma mãe completa, uma mulher completa, trabalhando. Porque eu gosto de trabalhar. Eu gosto das conexões com as pessoas, eu gosto dessa troca. Então, assim, eu respeito e admiro as mães que falam, vou parar para me dedicar só para os meus filhos. Eu não conseguiria. Eu acho que, assim, eu me sentiria não incompleta, acho que essa não é a frase, mas assim... Talvez por um equilíbrio emocional. É isso, assim, sabe? Eu também quero que minha filha tenha uma referência positiva da mãe dela como mulher profissional. Sim. Sabe? Além disso tudo. E eu queria trabalhar nessa empresa. Então, durante muitos anos, eu falei, se um dia eu falar, vou ter filho, é lá que eu quero trabalhar, porque era real. Uhum. As mães chegavam, deixavam o bebê, saíam, trabalhavam, davam uma pausa ali de meia hora para ficar com o bebê e amamentar. Tinha cadeiras de amamentação ali. Sim. E aí, no final do dia, pegavam um ônibus e voltava com a criança para casa. Então, assim, eu achava que era um equilíbrio tão perfeito aquilo, sabe? Hoje, o que eu vejo muito, assim, as empresas têm olhado muito mais para esta realidade. Acho que pandemia trouxe o home office e trouxe a vida como ela é de verdade. Uhum. Então, existe uma flexibilidade, um acolhimento ali, mas também existe uma ilusão. Que é assim, em casa a gente trabalha menos. Não, é muito mais. Tá? E assim, esses dias eu vi uma frase ótima, assim, só tem burnout quem é comprometido com o seu trabalho. E eu achei tão real aquilo, que eu falei, cara, é isso, assim. Você não vê uma pessoa que tá ali só para cumprir tabela ficar com burnout. Só tem burnout quem quer entregar, quem luta para entregar melhor, quem vê possibilidade de crescer e de fazer diferente. Essas pessoas, elas estão tão engajadas e tão comprometidas que elas chegam neste limite, assim. Enfim, é quase uma filosofia. Ficaríamos horas aqui falando sobre isso. Cresceu, mas está longe de ser o ideal. É claro que o crescimento dessas empresas que têm esse melhor acolhimento passaria pelo fato de terem outras mulheres mães na cadeia de comando, na alta liderança e tudo mais. Mas aí eu pergunto, para nós que somos homens, que somos meio tonto... Meio chucro. Nós somos meio... Limitado. Nós somos meio limitados. Quais são 2 dicas que você daria para a gente prestar mais atenção a essas necessidades? Tem uma frase que eu já te comentei, que eu tenho falado muito em palestra, que é assim, nós homens que queremos minimamente nos relacionar bem com mulheres, a gente tem que acreditar em coisas que a gente não consegue sentir. Né? Porque não vai sentir, por exemplo, você falou, né, Estela, né? Sim. Tá TPM, cara, eu não vou sentir o que é aqueles hormônios pulsando na cabeça da minha esposa e tirando ela do sério. Então, quais seriam 2 coisas que nos motivariam a incentivar essas empresas que precisam acolher melhor mulheres e principalmente por conta desse mês que a gente está falando, as mães? Eu acho que assim, acolha.
Você não precisa entender o que é, só acolhe. Porque muitas vezes o que a mãe precisa é só chorar, é só desabafar, Boa. é só aliviar aquele peso, é só pensar, assim, ela tá com tanta informação ali dentro, Sim. que falar com alguém, ela não quer uma resposta, ela não quer um julgamento, ela não quer que você venha com uma receita de bolo pronta, ela só quer desabafar. E aí você, acolhendo, você acolhe a escuta dela e fica quieto, assim. Tentar resolver o problema vai deixar a mulher mais nervosa, assim. Então, assim, cara, acolhe. Eu falo, ó, o poder que um abraço tem é uma coisa gigantesca, assim. Às vezes não precisa falar nada. Dá um abraço. O silêncio. Acho que isso reflete muito. E, assim, ajude as mulheres a saírem do redemoinho que elas estão ali. E, às vezes, é tirar elas da cena. Então, assim, vários depoimentos. E aí, enfim, tem vários grupos de mulheres e a gente fala muito, assim, cara, a pia tá lotada. Vai lá, lava uma louça. Você não precisa falar nada. Você não precisa dizer, ó, tô te ajudando, tá? Porque eu tô lavando a louça. E no ambiente de trabalho é um pouco disso, assim. Entendi. Eu já fiz isso e também já sofri, né? Já fui beneficiada disso. Que, assim, cara, tá um caos. E eu virar pra pessoa que trabalha comigo e falar, vai tranquila. Vai tranquila que eu vou te ajudar. Isso. Então, assim, quando você tá num ambiente que a outra pessoa ali fala, cara, se eu estiver num caos, eu vou ter alguém que vai me ajudar, que vai, pelo menos, falar assim, eu te cubro nisso. Sabe, é uma reunião, sua filha está doente, você precisa ir até um médico. Você cancela a reunião ou você tem uma parceria forte dentro da empresa que você trabalha, que você fala, vai tranquila, cuidar da sua filha, que eu vou cobrir a reunião para você. E o cliente não precisa ficar sabendo. Entendeu? Então, ter estes acolhimentos, então, assim, acho que é acolhimento, eu acho que é essa segurança no ambiente de trabalho de que você tem alguém ali para te ajudar. Recado para você que é marido. Dá um abraço quando chegar em casa e vai lavar a louça, se ela gostar, a minha não gosta de TikTok. Então, isso. Somente escute. Não tente revidar, não vire um cabo de guerra, né? Ou retrucar. Também esquece. Escuta. E vamos pensar o seguinte. Se ela tá tendo a possibilidade, te dando a oportunidade de falar contigo, que bom. Porque ela precisa desabafar com alguém. Que se você for a pessoa que ela confia para fazer isso, acolha, só escuta. É isso. E tá tudo bem. Sim, lá em casa sou eu e 2 meninos. Contra ela, né? Parece um time. É isso. 3 homens contra ela. Não, nós somos um time. Mas muitas vezes eu tenho que até orientá-los. Calma, filho. A mamãe, ela vai, né? Mas fica em paz. Não retruca, filho. Fica tranquilo. Por quê? Porque ela quer falar. Depois ela fala um certo tempo. Cara, 5 minutos depois ela volta. Aí volta e você esquece. Desabafou. Você esvaziou. Você já respira e já oxigenou o cérebro. Você já está pensando no jantar ou o que você vai fazer no final de semana com as crianças. Mas você precisa desse momento. Enquanto ela está brigando, ela está falando a mesma coisa. Você tem que entender as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que eu falo que mãe tem que fazer terapia. Sim. Todo mundo deveria fazer. Terapia, mas assim, mãe que trabalha, ela precisa de terapia para organizar esses sentimentos, entendeu? Porque vem as técnicas ali para dizer, calma, menos, tá? Se cair um prato aqui, você não vai perder muita coisa, não. Porque você vai ganhar aqui. E aí te ajuda a ter uma visão um pouco mais ampla, só pra sabe? concluir, Hugo. E aí, Renata, assim, você, gestor, que não tem essa habilidade para lidar com uma mãe, uma mulher e tudo mais, contrate profissionais que vão fazer isso para você. Porque essas pessoas, o seu time precisa disso. Da mesma forma, balanceia o time, né? Isso. Da mesma forma que muitas vezes ela não consegue em casa, ela não tem esse apoio. Se ela não tiver esse apoio nem no trabalho também, em algum momento ela vai estourar. É isso. Então tem alguém que vai dar esse suporte. E eu falo isso porque boa parte da minha consultoria, sem eu querer, sim, sem eu me posicionar desse jeito, é por esse caminho. Em algum momento na reunião, eu percebo, falo, puxa, peraí, eu chego pro gestor e falo, o que tá acontecendo? Pô, ela teve um problema, vou chamar para conversar. O resultado dela na ponta não estava correspondendo, e eu fui entender o porquê.
Muitas vezes é um problema emocional, um problema em casa. Tivemos casos de mães que perderam, né, os seus filhos, e aí vem falar, puxa, Luiz, cara, vamos entender, vamos acolher e tal. A gente comemora, a gente chora junto. É isso. E esse é um papel de alguém que está junto da tua empresa. Muitas vezes você não tem essa condição, ou não tem, você já brigou com tanto com essa pessoa que ela não tem, nem confia mais em você. Então contrata alguém que vai te ajudar nesse caminho. Você tem profissionais que estão aqui que podem te ajudar nisso. E precisa ser um ambiente seguro. Exatamente. Pra gente falar sem medo. Exatamente. E isso é difícil, né? Tipo, é difícil você conquistar. Então, ter o apoio de uma consultoria, de alguém que entende isso, vai tornar esse caminho muito mais fácil, entendeu? É assim, uma palavra fora do contexto derruba um castelo, né? Então, ter profissionais olhando para isso é essencial. Mas uma série de palavras dentro do contexto edificam o castelo. Sim, é isso. Aí a gente tá olhando pra gente... E olha só, o tempo passa aqui, uma loucura, né? Essa mãe... Vamos melhorar isso. Essa mulher que tá nessa dúvida, ou que ela já tá ali... 35 mais, 40 mais... 50, faço 50 esse ano, gente. Não, tenho uma filha de 5 anos. Sim, eu vejo assim, ela está indo para a maternidade ou acabou de chegar na maternidade e é 35, 40 anos mais, né? Quais são 2, 3 dicas que você daria para essa mulher sobre coisas que vão aliviar ou potencializar esse momento dela? O que você... Eu vou falar o que eu fiz comigo, tá? Eu procurei empresas para trabalhar e para voltar para o mercado de trabalho que tivesse uma flexibilidade, porque eu não queria ficar 2 horas do meu dia para ir e 2 horas para voltar no trabalho. Ok. Perfeito. Então, acho Anywhere Office é uma realidade para as mães e ponto. Esse é um ponto. E assim, e ter essa flexibilidade, assim, se eu tiver um problema com a Júlia de uma terça-feira, que, por exemplo, é o dia que eu vou fixo na Bion, eu simplesmente aviso, não vou hoje e vou outro dia. E tá tudo bem, entendeu? Então, assim, é um ambiente seguro para eu dizer isto neste contexto 100%, assim. Ou eu trabalhava com eventos, então, assim, eventos te exigem muitos dias fora de casa, visita técnica fora do Brasil, mapear o evento antes de acontecer. Eu não queria isso para minha vida. Eu procurei empresas que tivessem mais a ver com aquilo que me tocava o coração. Então, eu fiz uma transição. Tipo, eu saí do mercado de marketing, de comunicação, de eventos e fui trabalhar com sustentabilidade. Porque é algo que eu acredito. Eu já acreditava antes de ser mãe. Sendo mãe, cara, você quer deixar um legado para sua filha. Eu não quero que a minha filha consuma sacola plástica, eu quero que ela entenda por que é aquilo. Hoje ela fala que ela é embaixadora da natureza. Ela anda na praia recolhendo lixo. E eu faço disso uma atividade, uma brincadeira. A gente viajou agora com os amigos da escola, saquinho de lixo na mão de todo mundo que tiver na praia, a gente recolhe. E foi tão gostoso ver isso. E eles entendem o motivo daquilo, tá? Sim, sim. E aí eles falam assim, porque a tartaruga pode comer, e aí a tartaruga pode morrer. Então, assim, a gente já vive uma realidade diferente. Então, a segunda coisa é buscar alguma coisa que tenha a ver com o seu... Acho que propósito é uma coisa que está todo mundo falando, assim, mas que identifique com a sua alma, que faça sentido. Assim, eu não gosto de cigarro. Então, assim, eu não quero trabalhar numa empresa de cigarros. Então, é neste caminho, assim, é tentar achar um caminho que tenha a ver com esse novo momento. E acho que, por último, gente, ter contato com pessoas, conexões com as pessoas. Eu voltei para o mercado de trabalho pelas conexões que eu fiz. As mulheres se ajudam muito. A minha volta para o mercado de trabalho, quando eu fiquei 7 anos fora do mercado de trabalho, 5 anos na França e mais um tempo aqui com a gestação, foi indicação de uma amiga. Depois, uma outra amiga minha falou, o que você quer trabalhar? Eu falei, eu quero trabalhar com sustentabilidade. Ela me apresentou para uma outra pessoa e que me levou à empresa que eu tô hoje. Olha isso. Então, assim, se apoie nessas conexões. Porque, assim, eu falo, um trabalho bem executado te abre portas durante a vida inteira.
estou eu aqui com você hoje, depois de 20 anos. Olha só. Se a gente não tivesse tido uma boa relação, você nem ia me lembrar de fazer esse convite para falar de maternidade, de vendas e de várias ações que a gente desenvolveu durante esse tempo. Então, se apoiem nas conexões, se apoiem uns nos outros. Eu acho que não é só, é conexão de um modo geral, mas as mulheres precisam se ajudar mais. Sim, eu tive a sorte, tá? Eu sou cercada de mulheres incríveis que me ajudam muito, que me apoiam muito e que me fazem querer, sabe? Ir pra frente, assim, continuar desenvolvendo coisas legais. E aí você tem uma mãe completa, uma profissional completa. Sim. Olha, que bacana. Que bálsamo. Não é? Não é? Porque e é muito legal, por isso que eu falei, é desafiador a gente voltar para nossa série de falar de vendas, lógico, um assunto importante, é para isso que a gente é dedicado, mas são tantas coisas tão profundas que vieram nessa série, né, das mães em vendas, que realmente eu mesmo eu vou pegar e vou reassistir esses episódios, a gente faz os cortes para soltar nas redes sociais, eu já comecei a fazer dos primeiros episódios. E, nossa, é tão gostoso ouvir o que vocês trazem, é muito bom. E eu acho que é uma área que acolhe muito as mulheres, tá? A área de vendas. E que tem um potencial gigantesco. Porque você tem uma certa flexibilidade de agência. Naturalmente. Então, eu acho que isso já é um nicho ali que as mulheres podem, né, se apoiar para isso, para ter uma flexibilidade. Eu agora estou numa transição. Então, eu fiquei 3 anos como gestora de projetos, entregando projetos. Então, eu pegava um projeto chegando do comercial até a publicação dele. Até um site que ia aportar um relatório. Até um filme que ia dizer a história da produção desse relatório de 6 meses. Então, é um trabalho de muita dedicação. O tempo todo, inúmeros relatórios com 100 páginas, 150 páginas, com criação, com conteúdo, com indicadores. Então, assim, era uma parte operacional muito densa. Eu fui convidada agora, na Bion, na própria empresa que eu trabalho, para assumir uma área de relacionamento com o cliente. É uma gerência de relacionamento com o cliente. Qual foi o convite ali? Eu já tenho o contato com o cliente no dia a dia, porque eu fiquei 3 anos atendendo esses clientes. Sim. A gente fidelizou esses clientes nesses 3 anos. Para algumas empresas, é o 4º relatório que a gente está fazendo. Olha só. E é uma empresa nova, que está fazendo 4 anos agora. Que legal. Eu fui a primeira colaboradora da empresa. Caramba. E hoje a gente já tem mais de 10 pessoas e a gente cresceu 40% em 3 anos. Né? É uma empresa que tem, né, é focada em estratégias de sustentabilidade, está dentro do grupo da FSB Comunicação, que tem um aporte ali, né, grande de clientes, e a gente ajuda essa jornada a ficar mais tranquila. Mas eu assumi vendas por quê? Porque eu já entendo as dores do cliente. Exato. Eu já sei o que eu posso antecipar para ele agora, nesta nova função, com uma visão muito do pós-vendas. Então, assim, eu te atendi durante 3 anos. Eu sei o que vai dar errado já. O que a gente pode fazer junto? E aí, o Hugo sabe muito que eu trago o cliente para a mesa. Cliente não é uma coisa longe do meu negócio. Ele está ali junto comigo, desenvolvendo a solução junto. Porque daí ele vai se sentir fazendo parte. Isso em todas as empresas que eu trabalhei. Eu trago o cliente para dentro de casa, literalmente. Eu pego na mão, eu ensino, eu abro planilha, eu penso nos cenários. E eu faço isso acho que com tanto empenho, com tanta dedicação, que o cliente entende isso, entende o valor disso. Percebe, né? É a fidelização desse cliente. E é esse cliente que vai sair, que indica o outro, que fala para o outro, que faz tua empresa crescer. Mas esse olhar mais estratégico agora é para eu olhar para essa carteira de clientes, mas eu também olhar o mercado e falar, pô, mercado, eu posso te apoiar nisso. Então, assim, né? Deixa eu te contar a nossa história. Deixa eu criar um ambiente diferente. Deixa eu entregar os meus produtos de uma maneira mais embalada. As primeiras reuniões que eu fiz na Bion com os clientes era assim, vou fazer um relatório. Era um desespero. O cliente chega traumatizado, gente. Quem fez relatórios chega até mim traumatizado. E aí eu falo, calma. É um processo longo, mas ele é possível e a gente vai dividir aqui. Vamos fazer isso. Eu volto. Eu tenho muito de aplicar técnicas de, que bacana. Olha quanto a gente já avançou. Ter trabalhado com incentivo me trouxe muito isso, assim. Sabe, esse olhar de, cara, anda 2 casas e comemora essas 2 casas que você andou.
Parece pouco, mas foi uma vitória. Você partiu do 0 para o 2. Então, assim, vai comemorando cada uma dessas etapas. Então, acho que a área de vendas, agora que eu estou assumindo, vai ganhar muito disso. De alguém que já vem com um olhar operacional e já sabe onde estão as dores. É aí que vai ter esse acolhimento aí para o mercado. Então, de verdade, mulheres, podem investir na área de vendas, porque a gente... Se você gosta de falar, de se comunicar, entende um bom produto, é acolhido, eu acho que é um campo bem fértil. Olha só! Pergunta final. Pergunta final. Ai, ai. Vamos nessa. Ai, ai. Pergunta final. Vamos. Renata Santana. Afinal de contas, o que não fazer em vendas? Nossa, se você não gosta de pessoas, não trabalhe com vendas. Boa. É isso. Boa. Porque venda é conexão, gente. Venda é entrega. Você não entrega só um produto. Você cria uma conexão com a pessoa que você está ali do lado. E essa pessoa vai sair, vai dar uma volta e vai lembrar de você em algum momento. Assim, eu falo, venda não é seguir um script. Não é ter uma frase bonita de impacto. É você ouvir o que o cliente precisa. É entender o que ele precisa. Porque muitas vezes o que ele acha que ele precisa não é o que ele precisa. Mas não precisa falar isso para ele. E aí depois você cria mecanismos de dizer, estou te atendendo no que você pediu, mas, poxa, olha isso aqui pode ser melhor para você. Se você não quiser olhar para isso agora, tudo bem, mas eu tô aqui, tá? E ele volta. Ele volta para te pedir apoio, sabe? Acho que é isso, assim. Muito Perfeito. bem. Perfeito. Renata, obrigado demais pela tua obrigada, presença. adorei. Fechando um ciclo aí muito bacana de entrevistas, né, Luiz? Finalizando um mês especial das mães, com um depoimento maravilhoso de uma mãe que ela desejou muito, muito, por muito tempo ser mãe. E que bom, que E história parabéns maravilhosa. para todas as mães. Para minha mãe, que é um orgulho para mim, me serve muito como exemplo, porque é uma batalhadora enorme. Para todas as mães que trabalham muito e que ainda chegam em casa e têm a dupla, tripla jornada, mas que são felizes demais. Eu não vejo uma mãe infeliz. Não vejo uma mãe infeliz. Então, assim, vamos seguir que vai tá tudo bem, tá tudo certo. Onde é que você acha Renata Santana nas redes sociais, a Bion nas redes sociais? Bom, LinkedIn, Renata Santana 1. A Bion nas redes sociais também da própria Bion, é Bion ESG. E ali no Fale Conosco, vocês vão me achar o tempo todo ali. Então, se tiver oportunidades, né, para a gente falar de sustentabilidade, falar do desafio que a gente tem ali com o ESG, né, que todo mundo fala tanto, contem com a gente, porque o nosso foco é fazer com que essa jornada da sustentabilidade ela seja efetiva e menos traumática para os nossos clientes. E acho que, assim, 3 anos, quase 4 anos de empresa, a gente tem uma carteira com mais de 50 clientes. Olha só. Boa. Crescemos 40% ao ano, né? Assim, crescemos ao longo desses anos 40%. Então, acho que a gente está no caminho certo, Boa, né? com certeza. Estamos fazendo o nosso trabalho de casa direitinho, acho que é isso. É isso aí. Certo, Luiz? Fechado. Encerramos a série. Um beijo especial a todas as mães Todas que as nos mães. acompanharam ao longo desse mês. Especial demais, porque vocês são importantes demais para nós, para a nossa sociedade, para o mundo. O mundo precisa de mães cada vez mais conscientes da potência que são e do valor que tem para a sociedade. Então, parabéns, um beijo gigante. Minha mãe que mora no céu, ela me construiu até aqui, mas graças a Deus hoje eu tenho ao lado uma mãe, esposa. Então, parabéns às mães que estão se dedicando cada vez mais a essas tarefas de vendas e sejam muito bem-vindas a vendas também, porque como a gente já falou aqui, é uma área muito que acolhe vocês, a gente espera que cada vez mais as empresas olhem para esse caminho. É isso aí. Beijo a todas as mães, beijo a todos vocês, amor. Beijo para você também, que eu sei que você está assistindo aí. E até a próxima semana. Voltaremos a semana que vem com as nossas aulas. Temos Growth Hacking na semana que vem, com muito o que não fazer em vendas. Valeu? Abraço. Obrigado, Obrigada, Renata. gente. Valeu, Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.